vai no centro do que é o objetivo do SEBRE, que é nós buscarmos a discussão de grandes temas, buscarmos uma visão de futuro desse tema e pensarmos o que nós temos que fazer hoje. Em sua história de 18 anos, o SEBRE fez mais de 500 eventos, 200 publicações e parcerias com mais de 100 entidades de alto nível internacional. Somos a contraparte de instituições estratégicas globais, como o Council on Foreign Relations nos Estados Unidos, a Chatham House no Reino Unido e conselhos na América Latina e de outras partes do mundo. O SEBRE atua de maneira independente, plural e apartidária. É o think tank mais relevante de relações internacionais no Brasil. Vamos discutir a questão do TPP, Trans-Pacific Partnership, que acaba de ser negociado depois de anos e anos, como todo acordo comercial que se preste. Não é o fato de ter concluído a negociação que o TPP é uma realidade vigente. Ela vai demorar algum tempo. É um movimento de alto impacto. Quando nós pegamos a Aliança do Pacífico, o TPP, em termos de abrangência do PIB global, nós estamos falando de 40% do PIB global que está abarcado por esse acordo e 1/4 do comércio internacional. O TTIP tem um peso semelhante. A gente está falando de 50% do PIB global e 40% do comércio internacional. Então, nós temos um cenário internacional em mutação, indefinido, onde a segurança do multilateralismo, que parecia uma opção lógica, não se apresenta mais tão confortável, e uma realidade interna muito complexa em termos de negociações. O fato é que, e por isso eu acho que concordo com o Rafael, que não vamos dar respostas aqui, mas precisamos iniciar uma discussão nesse sentido, porque, se nós olharmos só para o internacional, nós vamos dizer, não, agora temos o TPP, agora são acordos de outro tipo, temos que nos mobilizar, temos que fazer esse tipo de acordos. A questão é, estamos preparados para esse tipo de acordos? A primeira pergunta que nós vamos começar a endereçar é justamente a da nova arquitetura. Ninguém desafiou até agora essa questão da nova arquitetura. Há 20 anos, como eu disse, nós não temos não fazemos um esforço interno para definir uma tarifa que seja consentânea com os nossos direitos e as nossas próprias necessidades. Você tem que adotar um plano de desgravação tarifária autônomo que será multilateralizado no momento oportuno. Eu vejo que existe, sim, arquitetura, existe um Brasil que, de certa forma, não mudou muito, infelizmente, nesse aspecto. E eu acho que o grande desafio agora, e eu espero, e a gente vê isso muito aí nos corredores empresariais, eu acho que existe, sim, um novo consenso de que você não tem mais escolha. Na verdade, ou você vai abrir mais a sua economia e, com isso, atrair tecnologia, atrair know-how, tornar a sua própria exportação mais competitiva. Na verdade, tem um limite de quanto a sua exportação vai ser competitiva se você não abrir. Então, é uma coisa muito óbvia hoje em dia. Então, nesse sentido, vai haver dor, vai ter setor aí que não vai gostar, mas isso tudo é questão de schedules, é questão de cronogramas, e eu acho que a gente tem que partir para isso. De como que o Brasil se encontra nessa situação? Em termos da nossa participação no comércio internacional como um todo, muito aquém do nosso potencial. Eu sempre costumo compartilhar esse dado. Nós somos a 7ª economia do mundo, apenas o 25º maior exportador, apenas o 32º maior importador. E se observamos todos os países que ocupam as principais posições no ranking de principais economias do mundo, veremos que a sua participação no comércio internacional é proporcional à sua importância econômica no mundo. Então, isso é algo que nos leva a uma reflexão, não é? Corrente de comércio no Brasil, 20% do PIB, 10% aproximadamente nas exportações, sendo que a maioria dos países do mundo, ou, enfim, a média mundial, está na casa dos 24%. Nossa participação na rede dos acordos internacionais, o principal instrumento de participação no comércio internacional, muito aquém do nosso potencial. Temos uma rede de acordos importante na região, isso há que se reconhecer, deve ser reconhecido, fruto do trabalho de brilhantes colegas que hoje, inclusive, estão aqui nessa sala. Esse é um desafio para a sociedade brasileira. Eu tenho falado muito isso. Não é só um governo que fará
essa mudança, que trará essa mudança que nós precisamos no país. É o governo, o setor privado, enfim, todos os atores da sociedade. Então, eu acho que falta realmente elevar a política comercial a ser, de fato, uma política pública como as outras e não subalterna às outras. Acho que essa é uma questão, vamos dizer assim, institucional quase, que é fundamental. Agora, na questão específica da indústria, eu acho que minha visão aí é parecida um pouco com aquilo que o Danny Roderick sempre fala, que é o seguinte: as oportunidades de promover grandes industrializações no mundo passaram. A China provavelmente foi a última grande industrialização que nós vamos viver. Então, o que nós vamos ter que... Nosso desafio vai ser construir uma indústria que, proporcionalmente ao PIB, ela vai ser pequena, mas ela tem que ser densa e competitiva e inovadora o suficiente para não só alavancar a si própria, como alavancar os outros setores, incluindo o setor de serviços, incluindo a agricultura. O que nós temos que fazer hoje para nós nos vermos em uma perspectiva o mais positiva possível, projetado aí os 10 anos? Com relação ao diagnóstico, em que há ênfases ou, digamos, caminhos um pouco que devem ser mais aprofundados, né? Do meu ponto de vista, o caminho é esse: uma reforma tarifária, que idealmente será uma reforma da própria TEC, né, para o Brasil participar como o Mercosul possível, né, o Mercosul racional, né, de processos negociadores, e a partir dessa reforma um plano de desgravação tarifária de 10 anos. Não vai ser um choque de liberalização, não vai ser um choque de abertura, mas vai permitir justamente que se definam quais são as prioridades, quais são os setores efetivamente sensíveis, que ainda vão precisar de algum tempo. Outros não só não precisarão, como estarão ansiando por essa abertura para poder, enfim, efetivamente competir e reduzir seus custos. Eu acho que, nesse momento, o Brasil devia ser ambicioso e rever tudo de ponta cabeça. Vamos, então, ver uma nova estrutura tarifária, vamos propor uma abertura e uma inserção diferenciada. Se isso fosse possível, se isso vem a acontecer, não vai ser fácil, mas eu estou falando como sociedade, como aquilo que eu vejo que os empresários teria muita briga ainda, mas eu acho que a gente deveria ir para essa direção, dado o que é o mundo hoje, o que pode nos interessar, né? Nós estamos fazendo movimentos calculados. A abertura do investimento, do acordo de investimento, é a abertura da primeira frente não tarifária de uma forma mais geral. A inclusão desses temas com os países da Bacia do Pacífico, obviamente, do ponto de vista de processo negociador, é óbvio que nós teremos um processo mais tranquilo, entre aspas, do que se negociarmos direto com os Estados Unidos, ou mesmo com a União Europeia, ou mesmo como nos pedem Estados Unidos, Japão, entre outros. Então, veja que há uma construção que faz sentido, vai chegar no meio do ano com o México, porque o mandato presidencial para a conclusão dessa negociação é em junho de 2016, e nós já estamos trocando oferta agora neste mês, em menos de 5 meses de negociação, então a coisa está andando bem. E aí nós estaremos ou não preparados para negociar com a União Europeia e depois decidirmos quais são os passos seguintes. Mas há uma estratégia por trás de todos esses movimentos e nós temos que levar essa estratégia com muito cuidado, com muita precisão, para que possamos colher os resultados. Então, eu vejo como essa variável macroeconômica, o câmbio, um ponto fundamental da discussão comercial. Quer dizer, se não houver uma mudança de que essa ideia de que câmbio sobrevalorizado é bom para o país, por uma razão ou outra, a discussão comercial sempre será um corolário e às vezes, em situação complicada, o Carlos está aí na petroquímica, o Daniel estava aí também na coisa. Se o câmbio for correto, a discussão comercial é muito facilitada, né? Quer dizer, e todas essas coisas que nós estamos falando aqui são muito mais fáceis de serem implementadas. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês e da participação em algo que nós estamos iniciando. E gostaríamos de convidar vocês, que são as grandes cabeças, que estão estudando, que estão desenvolvendo esse tema, que se juntem a nós nesse diálogo. E eu vou fazer algo pouco frequente,
quer interromper o nosso evento aqui, deixando essas perguntas em aberto. E essas perguntas que foram feitas serão o nosso starting point do próximo evento, que terá, espero, a participação dessas grandes cabeças aqui e de outros nas edições que se virão em 2016. Muito obrigado a todos pela participação. Uma salva de palmas aos panelistas. O Brasil precisa transformar a sua economia numa economia mais aberta, em que possa incorporar novos elementos, novas parcerias. O Brasil, para uma maior inserção, ele precisa realmente se livrar dessa carga do passado que vem da substituição de importações e da utilização do câmbio como âncora como para a contenção de inflação e sem timidez buscar uma integração maior com as economias mundiais.